Capítulo 29. O último nó. Perrin estava logo abaixo do cume, perto da borda do nevoeiro, e estudou o acampamento e a cidade de muros de pedra abaixo. 200 passos de declive bastante íngreme, escassamente pontilhado de arbustos baixos até o terreno plano, talvez mais de 700 de terreno limpo até as primeiras barracas, depois mais de 1,5 km até a cidade. Parecia tão perto agora. Ele não usou sua luneta. Um brilho do sol que espreitava no horizonte na lente, uma ponta de unha vermelho-dourada, poderia arruinar tudo. O cinza ao redor dele se enrolava, mas na verdade não se movia com a brisa, mesmo quando soprava e fazia a sua capa se mexer. A névoa densa no cume distante, obscurecendo o moinho de vento ali, parecia muito quieta também. Se você a estudasse um pouco. Quanto tempo antes que alguém entre aquelas tendas percebesse? Não havia nada a ser feito sobre isso. A neblina parecia qualquer neblina, úmida e um pouco fria, mas, de alguma forma, Nialde havia fixado essas brumas no lugar antes de partir para as suas outras tarefas. O sol não os queimaria nem mesmo ao meio-dia, ou assim o Ashman afirmou. Tudo estaria feito ao meio-dia, de uma forma ou de outra, mas Perrin esperava que o homem estivesse certo. O céu estava claro e o dia parecia quente para o início da primavera. Apenas alguns Shire pareciam estar do lado de fora do acampamento, relativamente falando, mas milhares de figuras vestidas de branco se movimentavam entre as tendas. Dezenas de milhares. Seus olhos doíam para encontrar File entre elas. Seu coração doía para vê-la, mas ele poderia muito bem tentar pegar um alfinete em particular de uma grande cesta deles derramada no chão. Em vez disso, ele olhou para os portões da cidade, abertos como sempre que ele os olhava, convidativamente amplos. Eles o chamavam. Em breve, File e suas companheiras saberiam que era hora de seguir para aqueles portões e para a fortaleza imponente que crescia no extremo norte da cidade. Ela poderia estar nas tarefas domésticas se as donzelas estivessem certas sobre como as prisioneiras seriam tratadas como Gaishain, mas ela saberia escapar e ir para a fortaleza. Ela e suas amigas, e provavelmente a Lizzie também. Qualquer que fosse seu esquema com os Shaido, as Aes Sedai não gostariam de permanecer em campo de batalha. Uma segunda irmã na fortaleza podia ser útil. Que a luz mandasse que não chegasse a isso. Ele havia planejado com cuidado todas as eventualidades que podia imaginar até o desastre total, mas isso não era um quebra-cabeça de ferreiro, por mais que desejasse que fosse. As peças de ferro retorcidas do quebra-cabeças de um ferreiro se moviam apenas de certas maneiras. Mova-as no caminho certo e o quebra-cabeça se desfaz. As pessoas podem se mover de mil maneiras, às vezes em direções que você nunca acreditou ser possível até acontecer. Será que seus planos se concretizariam quando os Shaido fizessem algo inesperado? Eles fariam, quase com certeza, e tudo o que ele podia fazer em troca era esperar que não o levasse a esse desastre. Com um último olhar ansioso para os portões de Malden, ele se virou e voltou para o cume. Dentro do nevoeiro, nem mesmo ele conseguia ver 10 passos, mas logo encontrou Daniel Lewin entre as árvores no topo do cume. Esguio a ponto de ser magro, com o nariz em forma de picareta e bigodes grossos no estilo taraboniano, Daniel se destacava mesmo quando não se via seu rosto com clareza. Outros homens de 2 dias eram formas além dele, ficando cada vez mais escuras com a distância. A maioria estava agachada ou sentada no chão, descansando enquanto podia. Jory Congar estava tentando atrair alguns dos outros para um jogo de dados, mas ele estava quieto enquanto fazia isso, então Perrin deixou passar. Ninguém estava aceitando a oferta, de qualquer maneira. Jory tinha uma sorte incomum com seus dados. Daniel fez uma mesura quando viu Perrin e murmurou, Milord. O homem estava passando muito tempo com o pessoal de File. Ele chamava isso de adquirir polimento, o que quer que isso significasse. O homem não era uma peça de bronze.
Certifique-se de que ninguém faça nada tolo como eu acabei de fazer, Daniel. Olhos afiados abaixo podem detectar movimento perto da borda do nevoeiro e enviar homens para investigar. Daniel tossiu discretamente em sua mão. Luz. Ele estava ficando tão ruim quanto qualquer um daqueles cairrienos e tairenos. Como ordenar, milord? Eu vou manter todo mundo aqui. Milord? A voz seca de Bauer disse da névoa. Ah, aí está você, milord. A pequena vareta de homem apareceu, seguida por duas formas maiores, embora não fosse muito mais alta. Eles pararam a um gesto dele, formas indistintas no nevoeiro, e ele veio sozinho. Mas ele apareceu lá embaixo, milord. Ele disse calmamente, cruzando as mãos. Achei melhor manter Javier e Nerion fora de sua vista e de seus homens, dadas as circunstâncias. Não acredito que ele desconfie deles. Acho que ele matou alguém de quem suspeita. Mas estando fora de vista, fica fora da mente. É melhor assim. A mandíbula de Perrin se apertou. Mas Emma deveria estar além do cume oriental com seu exército, se é que podia ser chamado assim. Ele havia contado aqueles homens e algumas mulheres, enquanto eles se arrastavam inquietos pelos portões feitos pelos dois Ashaman, e seriam 20.000 se eles fossem um. Mas Emma sempre foi vago sobre seus números, e Perrin não fez uma contagem precisa até a noite anterior. Esfarrapado e sujo, apenas um aqui e outro ali usavam um capacete, muito menos um peitoral. Mas todas as mãos seguravam a espada, o lança, o machado, a alabarda ou besta, incluindo as mulheres. As mulheres entre os seguidores de Mazema eram muito piores do que os homens, e isso significava alguma coisa. A maioria deles só servia para aterrorizar as pessoas para que jurassem seguir o dragão renascido. E as cores giraram em sua cabeça e eram despedaçadas por sua raiva. Isso ia assassiná-la se recusassem. Eles tinham um propósito melhor hoje. Talvez seja a hora de Javier e Nerion começarem a ficar longe do pessoal de Mazema para sempre, disse ele. Como desejar, milord. Mas no meu julgamento, eles ainda estão tão seguros quanto qualquer homem pode estar fazendo o que fazem. E eles estão ansiosos. Bauer inclinou a cabeça, como um pardal curioso em um galho. Eles não foram corrompidos, se é isso que você teme, milord. Isso é sempre um perigo quando você manda um homem fingir ser o que não é. Mas tem um faro apurado para os sinais. Mantenha-os por perto, Bauer. Depois de hoje, com sorte, podia não sobrar muito do exército de Mazema para espionar. Podia até não haver um Mazema para se preocupar. Perrin desceu a ladeira oposta, passando por onde os lanceiros maienos e guialdianos esperavam, ao lado de seus cavalos na névoa espessa, lanças com flâmulas apoiadas nos ombros ou cabeças de aço fincadas no chão. Os elmos e couraças pintados de vermelho dos guardas alados poderiam estar seguros o suficiente no topo do cume, mas não a armadura polida dos guialdianos, e como Galene e Arganda se eriçavam se um fosse proferido ao outro, ambos esperavam ali. A neblina, a neblina se estendia a uma certa distância. Nialdi alegou que era intencional, mas o homem cheirava a surpresa e satisfeito quando percebeu o que havia feito. Então Perrin estava andando no meio do cinza quando chegou ao fundo do cume, onde todas as carroças de rodas altas estavam aninhadas com os cavalos atrelados. As figuras indistintas dos condutores de carroça cairrienos moviam-se ao redor delas, verificando os arreios, apertando as cordas que prendiam as lonas. Mas Emma estava esperando e Perrin não queria nada além de mastigar o braço do homem. Mas ele viu a robusta forma de Basel Gil ao lado de uma das carroças e seguiu naquela direção. Lina estava com ele, em volta com uma capa escura, e Brienne com o braço em volta da cintura de Langwin, o corpulento criado de Perrin. Mestre Gil arrancou seu chapéu de abas para revelar cabelos grisalhos, finos penteados para trás sobre uma careca que não conseguiu cobrir. Lynne fungou e evitou propositalmente olhar para Perrin, enquanto fingia ajustar o capuz. Ela cheirava raiva e medo. Mestre Gil apenas cheirava medo.
É hora de você partir para o norte, mestre Gil, disse Perrin. Quando chegar às montanhas, siga-as até chegar à estrada de Gerhaná. Com sorte, vamos alcançá-los antes de chegar às montanhas. Mas se não, mande os servos de Aliandre para Gerhaná. Depois siga para o leste pela passagem, depois para o norte novamente. Estaremos o mais perto possível de você. Se seu plano não desse muito errado. Luz. Ele era ferreiro, não soldado. Mas até Taili finalmente concordou que era um bom plano. Eu não vou deixar este lugar até que eu saiba que Maigdin está segura, disse Lin ao nevoeiro, sua voz fina uma cana de ferro. E a Lady File, é claro. Mestre Gil esfregou a mão sobre a cabeça. Milord, Langwin e eu estávamos pensando que talvez pudéssemos ajudar. Lady File significa muito para nós, e Maigdin é uma das nossas. Sei diferenciar uma ponta de uma espada da outra, e Langwin também. Ele estava usando um cinto em torno do seu corpo. Mas se tivesse manuseado uma espada nos últimos 20 anos, Pain comeria todo o comprimento desse cinto. O aperto de Brienne em Langwin aumentou. Mas o grande homem deu um tapinha no ombro dela e descansou a outra mão no punho de uma espada curta. A névoa obscureceu seu rosto cheio de cicatrizes e os nós dos dedos afundados. Ele era um brigão de taverna, embora um bom homem mesmo assim. Mas nunca um espadachim. Você é meu Xambaian, mestre Gil, disse bem com firmeza. É seu dever levar os carroceiros, cavaleiros e servos em segurança. Seu e de Langwin. Agora vá com ele e cuide disso. O homem robusto assentiu com relutância. Brienne deu um pequeno suspiro de alívio quando Langwin franziu a testa em aquiescência. Pain duvidou que o homem pudesse ter ouvido o suspiro, embora Langwin abraçasse e murmurasse palavras de conforto. Lynne não foi tão complacente. De costas rígidas como uma vara, ela se dirigiu ao nevoeiro novamente. Eu não vou deixar este lugar até que eu saiba. Perrin bateu as mãos com um estalo alto, assustando-a a olhar para ele com surpresa. Tudo que você pode fazer aqui é pegar a febre de ficar na umidade. Isso e morrer, se os Saidos conseguirem romper. Vou trazer File para fora. Vou trazer Maigdin e as outras para fora. Ele iria ou morreria na tentativa. Não fazia sentido dizer isso, porém, e há razão para não dizer. Eles tinham que acreditar em seus ossos que ele seguiria com File e o resto. E você vai para o norte, Lynne. File vai ficar chateada comigo se eu deixar algo acontecer com você. Mestre Gil, certifique-se de que ela vá com você mesmo, se tiver que amarrá-la, e colocá-la na parte de trás de um carrinho. Mestre Gil estremeceu, amassando o chapéu entre as mãos. Ele cheirava a alarme, de repente, e Lynne a pura indignação. A diversão encheu o cheiro de Langwin e ele franziu o nariz, como se escondesse um sorriso. Mas, estranhamente, Brienne também estava indignada. Bem, ele nunca afirmou entender as mulheres. Se ele não conseguia entender a mulher com quem era casado, ou que ele não conseguia na metade do tempo, então era improvável que entendesse o resto delas. No final, Lynne realmente subiu ao lado do condutor de uma carroça sem ter que ser forçada, embora ela tenha dado um tapa na mão de Mestre Gil quando ele tentou ajudá-la, e a fila de carroças começou a rodar para o norte através do nevoeiro. Atrás de uma das carroças, carregadas de barracas e pertences de sábias, marchava um aglomerado de Gaishain vestidos de branco, ainda mansos, homens e mulheres com os capuzes levantados e os olhos baixos. Eles eram Shaido, tomados em Cairhien, e em poucos meses eles se desvaneceriam e retornariam ao seu clã. Pain os havia vigiado discretamente, apesar das garantias das sábias de que adeririam ao Jietor a esse respeito, quaisquer que fossem os outros que abandonassem. Mas parecia que as sábias estavam certas. Eles ainda eram 17. Nenhum tentou fugir e avisar os Shaido além do cume. Os eixos da carroça tinham sido generosamente lubrificados, mas ainda rangiam e guinchavam em seus ouvidos.
Com sorte, ele e File os alcançariam perto das montanhas. Quando as fileiras de cavalos de reserva começaram a passar por ele, em longas trelas seguradas por cavalariços montados, uma donzela apareceu na neblina descendo a fila de carroças. Lentamente, ela se transformou em Sulim, a chofa em volta do pescoço para desnudar o cabelo branco curto e o véu preto pendurado no peito. Um novo corte em sua bochecha esquerda adicionaria outra cicatriz em seu rosto, a menos que ela aceitasse a cura de umas irmãs. Ela não podia aceitar. Donzelas pareciam ter atitudes estranhas em relação aos aprendizes de sábias, ou talvez fosse apenas porque esses aprendizes fossem Aes Sedai. Elas até viam a Nora como aprendiz, embora ela não fosse. As sentinelas-chá do ao norte estão mortas, Penhaibara, ela disse. E os homens que estavam saindo para substituí-los. Eles dançaram bem, para Shaido. Vocês sofreram baixas? Ele perguntou baixinho. Elienda e Briain acordaram do sonho. Ela poderia estar falando do tempo em vez de duas mortes entre as mulheres que ela conhecia. Todos nós devemos acordar eventualmente. Tivemos que carregar a Vierin nos últimos 3 quilômetros. Ela vai precisar de cura. Então ela aceitaria. Vou enviar uma das Aes Sedai com você, disse ele, olhando ao redor da neblina. Além da fila de cavalos passando por ele, ele não conseguia ver nada. Assim que eu encontrar uma. Elas o encontraram quase enquanto ele falava. Anora e Mazuri saindo da neblina conduzindo seus cavalos, com Berelém e Mazema, sua cabeça raspada brilhando úmida. Mesmo na neblina não havia como confundir a natureza amarrotada do casaco marrom do homem ou o tosco cerzido no ombro. Nada do ouro que seus seguidores saqueavam ficava em suas mãos. Tudo ia para os pobres. Esse era o único bem que se podia dizer de Mazema. Mas então, um bom número de pobres para os quais o ouro foi alimentar ficou pobre tendo seus bens roubados e suas lojas ou fazendas queimadas pelo povo de Mazema. Por alguma razão, Belém estava usando a coroa da primeira de Maia esta manhã, o falcão dourado voando acima de sua testa, embora seu vestido de montaria e capa fossem de um cinza escuro simples. Sob seu perfume leve, florido, seu cheiro era de paciência e ansiedade, uma combinação tão estranha quanto bem jamais sentira. As 6 sábias também estavam com elas, os chales escuros pendurados nos braços, lenços dobrados nas têmporas segurando os cabelos compridos. Com todos os seus colares e pulseiras de ouro e marfim, elas fizeram Berelém parecer simplesmente vestida pela primeira vez. Aran também era um deles, o punho de sua espada em forma de cabeça de lobo elevando-se acima de um ombro listrado de vermelho, e a neblina não conseguia esconder a ausência de seu habitual olhar carrancudo. O homem gravitava em direção a Mazema e parecia quase se aquecer em alguma luz que Mazema emitia. Pen se perguntou se deveria ter enviado Aran com as carroças. Mas, se tivesse, ele tinha certeza de que Aran teria saltado e se esgueirado de volta assim que estivesse fora da vista de Perry. Ele explicou a necessidade de Avierin para as duas Aes Sedai, mas para sua surpresa, quando Mazuri disse que iria, a loura Edarra levantou a mão que parou a magra marrom em seu caminho. A Nora se mexeu desconfortavelmente. Ela não era uma aprendiz e estava preocupada com o relacionamento de seu Nid Mazuri com as sábias. Elas tentavam incluí-la nele, e às vezes conseguiam. Janina cuidará disso, disse Edarra. Ela tem mais habilidade do que você, Mazuri Sokawa. A boca de Mazuri se apertou, mas ela ficou em silêncio. As sábias eram bem capazes de castigar uma aprendiz por falar na hora errada, mesmo que ela fosse uma Aes Sedai. Sulim conduziu Janina, uma mulher de cabelos louros que nunca parecia ser perturbada por nada, para o nevoeiro. Janina andando tão rápido quanto Sulim, apesar de suas saias volumosas. Então as sábias aprenderam a cura, não é? Isso poderia ser útil mais tarde. Que a luz permitisse que não fosse necessário com frequência. Observando a dupla desaparecer na escuridão, Mazema grunhiu.
A névoa espessa escondia a intensidade sempre ardente de seus olhos fundos e obscurecia a cicatriz triangular branca em sua bochecha. Mas seu cheiro estava no. Mas seu cheiro estava cheio no nariz de Perrin, duro e afiado como uma navalha recém-afiada, mas se contorcendo em frenesi. Aquele cheiro de loucura às vezes a fazia pensar que seu nariz devia sangrar de tanto respirar. É ruim o suficiente você usar essas mulheres blasfemas que fazem o que apenas o Lorde Dragão, bendita seja seu nome, pode fazer, disse Mazema, sua voz cheia de calor que a névoa escondia em seus olhos. As cores girando na cabeça de Peixe se transformaram em uma breve imagem de Hunt em mim, um homem alto de casaco preto, um Ashaman, e ele sentiu um choque até as botas. A mão esquerda de Hunt se foi. Não importava. O que quer que tivesse acontecido, tinha acontecido. E hoje seu negócio era em outro lugar. Mas se elas souberem da cura, continuou Mazema, será muito mais difícil matar as selvagens. Uma pena que você não vai deixar o Xianxia amarrar todas elas. Seu olhar de soslaio para Nori e Mazuri disse que as incluía, apesar de ambas o terem visitado em segredo mais de uma vez. Elas o encararam com a calma das Aes Sedai, embora as mãos finas de Mazuri se movessem uma vez, como se para alisar suas saias marrons. Ela disse que havia mudado de ideia e agora acreditava que o homem deveria ser morto. Então, por que ela o estava encontrando? Por que a Nora estava? Por que Mazema as permitiu? Ele mais do que odiava a Aes Sedai. Talvez as respostas pudessem ser encontradas agora que Javier e Nerion não precisavam mais de proteção. Atrás de Mazema, as sábias se agitaram. Carelli, cabelos de fogo, que parecia possuir um temperamento forte, embora não tivesse, na verdade acariciou o cabo de seu canivete, e Nevarim, que poderia ter dado aulas de raiva para Ninaeve, a agarrou dela. Mazema deveria ter sentido aqueles olhos perfurando suas costas, mas seu cheiro nunca mudou. Insano ele podia ser, mas nunca um covarde. Você queria falar com Lord Perrin, Milord Profeta. Beleren disse gentilmente, embora Perrin pudesse sentir a tensão de seu sorriso. Mazema olhou para ela. Eu sou simplesmente o profeta do Lorde Dragão, não um Lorde. O Lorde Dragão é o único Lorde agora. Sua vinda quebrou todos os laços e destruiu todos os títulos. Reis e rainhas, lords e ladies são apenas pó sob seus pés. Aqueles tons rodopiantes ameaçaram novamente, mas Perrin os esmagou. O que você está fazendo aqui? Ele demandou. Não havia como suavizar os momentos com Mazema. O homem era duro como uma boa lima. Você deveria estar com seus homens. Arriscou ter vindo aqui e vai correr o risco ao voltar novamente. Eu não confio em seu pessoal para aguentar por 5 minutos sem você lá, para endurecer suas espinhas. Eles vão correr assim que virem o Shard vindo em sua direção. Eles não são meu povo, Ibara. Eles são o povo do Lorde Dragão. Luz. Estar perto de Mazema significava ter que pisar naquelas cores a cada poucos minutos. Deixei Dengar no comando. Ele lutou mais batalhas do que você sonhou, inclusive contra os selvagens. Também dei ordem às mulheres para matar qualquer homem que tentasse fugir, e deixei claro que caçarei qualquer um que escapar das mulheres. Eles vão segurar até o último homem, Aibara. Parece que você não vai voltar, disse Perrin. Pretendo ficar perto de você. O nevoeiro podia esconder o calor nos olhos de Mazema, mas Perrin podia sentir. Seria uma pena se algum infortúnio acontecesse com você no momento em que você recuperasse sua esposa. Assim, uma pequena parte de seu plano já se desfez. Uma esperança realmente, ao invés de parte do plano. Se tudo corresse bem, os Shire que conseguissem fugir abririam caminho através do povo de Mazema, sem mais do que desacelerar um passo. Mas em vez de levar uma lança de Shadow através das costelas, Mazema estaria de olho nele.
Sem dúvida, a guarda do homem não estava longe no nevoeiro. 200 rufiões mais bem armados e melhor montados do que o resto do seu exército. Pei não olhou para Berelém, mas o cheiro de sua preocupação se fortaleceu. Mas Ema tinha motivos para querer os dois mortos. Ele avisaria a Galene que sua tarefa principal hoje seria proteger Berelém dos homens de Mazema. E ele teria que cuidar de suas próprias costas. Na neblina, um breve lampejo de luz azul prateada apareceu e ele franziu a testa. Ainda era muito cedo para a grade. Duas figuras se formaram na névoa. Uma era Nialdi, que não se pavoneava pela primeira vez. Na verdade, ele tropeçava. Seu rosto parecia cansado. Que o queime. Por que ele estava desperdiçando sua força dessa maneira? A outra era uma jovem Xianxan em armadura laqueada, com uma única pluma fina no capacete peculiar que carregava debaixo do braço. Pen o reconheceu. Gui Araba, um tenente que Taili considerava bem. As duas Aes juntaram as sés como se para evitar que ele roçasse nelas, embora não chegasse nem perto delas. De sua parte, ele errou um passo quando chegou perto o suficiente para distinguir seus rostos, e Pen o ouviu engolir em seco. Ele cheirava a arisco, de repente. A reverência de Arabá incluía Pen e Berelém, e ele franziu a testa levemente para Mazema, como se imaginasse que o sujeito tão matrapilho estava fazendo na companhia deles. Mazema zombou e a mão livre do Xianshan deslizou em direção ao punho da espada antes que ele a detivesse. Eles pareciam pessoas delicadas, o Xianshan. Mas Arabá não perdeu tempo. Os cumprimentos da general de esquadrão Kirgan, Milord, Milady I. Morat Hakim relatam que esses bandos de Aiel estão se movendo mais rápido do que o esperado. Eles chegaram em algum momento hoje, possivelmente ao meio-dia. O grupo a oeste é talvez de 25 ou 30 mil, o que fica a leste maior em um terço. Cerca de metade deles está vestido no branco, e haverá crianças, é claro. Mas isso ainda é um monte de lanças para se ter atrás de você. A general do esquadrão deseja saber se você gostaria de discutir a alteração das implantações. Ela sugere mover alguns milhares de lanceiros altarandos para acompanhá-lo. Pen fez uma careta. Haveria pelo menos 3 ou 4 mil Algai de Suai com cada um desses bandos. Um monte de lanças para ter nas costas, com certeza. Niald bocejou. Como você está se sentindo, Niald? Ah, estou pronto para fazer o que for preciso, milord, disse o homem apenas com uma pitada de sua desenvoltura habitual. Pen balançou a cabeça. O Ashman não poderia ser solicitado a fazer um portal mais do que necessário. Ele rezou para que eles não ficassem muito atrás. Ao meio-dia terminaremos aqui. Diga ao general de esquadrão que vamos em frente como planejado. E reze para que nada mais dê errado. Ele não acrescentou isso em voz alta, no entanto. Lá fora, na neblina, os lobos uivaram, um grito sinistro que se ergueu ao redor de Malden. Estava realmente começado agora. Você está indo maravilhosamente bem, Maigidin, Farley resmungou. Ela se sentia tonta e sua garganta estava seca de encorajar a mulher. A garganta de todos estava seca. Pela inclinação da luz que entrava pelas aberturas acima, era quase meio da manhã, e elas conversaram sem parar durante a maior parte do tempo. Tentaram bater nos barris intactos, mas o vinho lá dentro estava rançoso demais até para molhar os lábios. Agora estavam se revezando com encorajamento. Ela estava sentada ao lado de sua empregada ruiva, enquanto as outras descansavam contra a parede dos fundos, o mais longe possível daquela confusão inclinada de tábuas e vigas. Você vai nos salvar, Maigidin? Acima delas, o lenço vermelho era apenas visível através daquela abertura estreita no emaranhado. Ele estava pendurado frouxamente há algum tempo, exceto quando a brisa o pegava. Maigidin olhava fixamente para ele. Seu rosto brilhava de suor e ela respirava como se estivesse correndo muito. De repente, o lenço ficou esticado e começou a balançar. Uma, duas,
3 vezes. Então a brisa fez esvoaçar e ela caiu. Mike Dean continuou a olhar. Isso foi lindo, disse Filey com a voz rouca. A outra mulher estava ficando cansada. Mais tempo passava entre cada sucesso e os sucessos duravam menos tempo. Foi. Abruptamente, um rosto apareceu ao lado do lenço, uma mão segurando o comprimento do vermelho. Por um momento, ela pensou que devia estar imaginando. O rosto de Aravine moldurado por seu capuz branco. Eu a vejo, a mulher disse animadamente. Eu a vejo, Lady Filey, Mike Dean. Elas estão vivas? Vozes levantaram um aplauso, rapidamente caladas. Mike Dean balançou como se fosse cair, mas um lindo sorriso envolvia seu rosto. Filey viu o choro atrás de si e também quis chorar de alegria. Amigos as encontraram, não Shido. Elas ainda podiam escapar. Levantando-se, ela se aproximou da pilha inclinada de escombros carbonizados. Tentou trabalhar a umidade em sua boca, mas era grossa. Estamos todas vivas, ela conseguiu dizer com a voz rouca. Como na luz você nos encontraram? Foi Tereu, milady, respondeu Aravine. O vagabundo te seguiu apesar de suas ordens, e a luz o abençoe por isso. Ele viu Galina sair e o prédio desmoronar, e ele pensou que você estava morta. Sentou-se e chorou. Uma voz protestou com um sotaque áspero amadício, e Aravine virou a cabeça por um momento. Conheço alguém que está chorando quando o vejo, garoto. Você apenas agradeça por ter parado para chorar. Quando ele viu o lenço se mexer, milady, ele veio correndo pedir ajuda. Você diga a ele que não há vergonha em lágrimas, disse Filey. Diga a ele que eu vi meu marido chorar quando as lágrimas foram necessárias. Milady, Aravine disse hesitantemente. Ele disse que Galina puxou uma madeira quando ela saiu. Foi colocada como uma alavanca, disse ele. Ele disse que ela fez o prédio desabar. Por que ela faria isso? Exigiu Aliandre. Ela ajudou Maegidin a ficar de pé e meio que a apoiou para chegar ao lado de Filey. Lacille e a Ela juntaram-se a elas, alternando entre lágrimas e riso. O rosto de Aliandre era uma nuvem de trovoada. Filey fez uma careta. Quantas vezes nas últimas horas ela desejou ter aquele tapa de volta? Galina tinha prometido. A mulher poderia ser da Aja Negra? Isso não importa agora, de uma forma ou de outra. Eu a farei pagar por isso. Aquilo era outro assunto. Afinal, Galina era a Aes Sedai. Aravine, quantas pessoas você trouxe? Você pode... Mãos grandes pegaram Aravine pelos ombros e a moveram para o lado. Chega de conversa. O rosto de Roland apareceu na abertura, a chova em volta do pescoço e o véu pendurado no peito. Roland. Não podemos limpar nada com você parado aí, Filey Bashir. Essa coisa pode cair quando começarmos. Vá para a outra extremidade e encoste na parede oposta. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu. O homem riu. Ele riu. Você ainda usa branco, mulher. Faça o que eu disse, ou quando eu tirar você daí, vou bater no seu traseiro com força. E então talvez acalmemos suas lágrimas com um jogo de beijos. Ela mostrou-lhe os dentes, esperando que ele não tomasse isso com um sorriso. Mas ele estava certo sobre elas precisarem se afastar. Então ela conduziu suas companheiras pelo chão de pedra coberto de tábuas até a extremidade do porão, onde elas se agacharam contra a parede. Podia ouvir vozes murmurando do lado de fora, provavelmente discutindo exatamente como abrir caminho sem fazer o resto do prédio desabar sobre sua cabeça. Tudo isso por nada, disse Aliandre amargamente. Quantos Shards você acha que existem lá em cima? A madeira raspou ruidosamente e, com um gemido, a pilha de escombros se inclinou um pouco mais para dentro. As vozes recomeçaram.
Não faço ideia, disse File. Mas todos eles devem ser Meradim, não Shaido. Os Shaidos não se misturavam com os 100 irmãos. Pode haver alguma esperança nisso. Certamente, Roland deixaria ir assim que soubesse sobre Dairene. Claro, ele deixaria. E se ele continuasse teimoso? Nesse caso, ela faria o que fosse necessário para convencê-lo. Bem, nunca teria que descobrir. Madeira raspou no madeira novamente, e mais uma vez um monte de madeiras e tábuas queimadas se inclinou um pouco mais para dentro. A neblina escondia o sol, mas Pen calculou que devia estar perto do meio da manhã. Grade chegaria em breve. Ele já deveria estar ali. Se o homem estivesse cansado demais para fazer outro portal. Não. Grade viria. Em breve. Mas seus ombros estavam tão tensos como se estivesse trabalhando em uma forja por um dia inteiro ou mais. Eu te digo, não gosto disso nem um pouco, Galene murmurou. Na névoa espessa, seu tapa-olho vermelho era apenas outra sombra. Seu baio de peito pesado acariciou suas costas, impaciente para se mover, e ele deu um tapinha no pescoço do animal distraidamente. Se Mazema realmente quer matar a Lady Primeira, eu digo que acabemos com ele agora. Nós o superamos em número. Podemos sobrecarregar sua guarda em minutos. Tolo, rosnou Arganda, olhando para a direita como se pudesse ver Mazema e seus homens através do cinza encaracolado. Ao contrário do Maeno, ele havia colocado seu capacete prateado com suas 3 plumas brancas e gordas. Ele e seu peitoral, trabalhados em ouro e prata, brilhavam com a condensação. Com ou sem neblina, sua armadura parecia quase brilhar. Você acha que podemos matar 200 homens sem fazer barulho? Gritos serão ouvidos deste lado do cume. Você tem sua governante onde você pode cercá-la com 900 homens e talvez afastá-la. A Liandra ainda está naquela maldita cidade cercada por Shaido. Galene se eriçou, a mão indo para o punho da espada, como se pudesse praticar em Arganda antes de passar para Mazema. Não vamos matar ninguém além de Shaido hoje, disse Pen com firmeza. Galene grunhiu, mas não tentou discutir. Ele fedia a descontentamento, no entanto. Proteger Berelém manteria os guardas alados fora da luta. À esquerda, um clarão azulado apareceu, obscurecido pela névoa espessa, e a tensão nos ombros de Pen afrouxou. Grade apareceu na neblina, espiando ao seu redor. Seu passo aumentou quando viu Perrin, mas estava instável. Outro homem estava com ele, conduzindo um cavalo alto e escuro. Perrin sorriu pela primeira vez em muito tempo. É bom ver você, Tan, disse ele. Bom ver você também, milord. Tan Altor ainda era um homem atarracado que parecia pronto para trabalhar de sol a sol sem afrouxar, mas o cabelo em sua cabeça estava completamente grisalho desde a última vez que Perrin o vira. E ele tinha mais algumas linhas em seu rosto franco. Ele observou Arganda e Galene com um olhar firme. A armadura extravagante não o impressionou. Como você está, Grade? Perguntou Perrin. Estou aguentando, milord. A voz do homem envelhecido parecia cansada. Sombreado pela neblina como estava, seu rosto ainda parecia mais velho que o de Tan. Bem, assim que você terminar aqui, junte-se a Mishima. Quero alguém de olho nele. Alguém que o deixa nervoso demais para pensar que pode mudar com o que concordou. Ele teria gostado de dizer a Grade para amarrar este portal. Seria um caminho curto para levar Fire de volta a 2 rios. Mas se as coisas dessem errado hoje, também seria um caminho curto para os Shaido. Não sei como eu poderia deixar um gato nervoso agora, milord, mas farei o que puder. Franzindo o senho, Tan observou Grade desaparecer na escuridão cinzenta. Eu gostaria de ter outra maneira de chegar aqui, disse ele. Homens como ele visitaram 2 rios há algum tempo. Um se chamava Masrinten, um nome que todos já ouvimos, um falso dragão. Só que agora ele usa um casaco preto com bordados extravagantes
e se chama Mihail. Eles falaram em todos os lugares sobre ensinar homens a canalizar sobre esta torre negra. Ele carregava as palavras com um azedume. Os conselheiros da aldeia tentaram acabar com isso e o círculo de mulheres, mas acabaram levando mais de 40 homens e meninos com eles. Graças à luz, alguns ouviram o sentido, ou acho que teriam tido 10 vezes mais. Seu olhar mudou para Perrin. Tem disse que Rand o enviou. Ele disse que Rand é o dragão renascido. Havia um toque de questionamento, talvez uma esperança de negação, talvez uma exigência de saber que Perrin se manteve em silêncio. Aqueles tons giraram na cabeça de Perrin, mas ele os afastou e respondeu não respondendo. O que era, era. Não há nada a ser feito sobre isso agora, Tan. De acordo com Grade e Nialdi, a Torre Negra não deixava os homens irem embora quando eles se inscreviam. A tristeza penetrou no cheiro de Tan, embora ele não deixasse nada transparecer em seu rosto. Ele conhecia o destino dos homens que podiam canalizar. Grade e Nialdi afirmavam que a metade masculina da fonte estava limpa agora, mas Pei não conseguia ver isso como poderia ser possível. O que era, era. Você fez o trabalho que lhe foi dado, segue o caminho que tem que seguir. É isso. Acho que é você faz, né? E não adiantava reclamar de bolhas ou pedras sob os pés. Payne continuou. Este é Bertrand Galene, senhor capitão dos guardas alados, e Gerard Arganda, primeiro capitão da Legião da Muralha. Arganda encolheu os ombros desconfortavelmente. Esse nome tinha peso político em Gyaldan, e aparentemente Aliandre não se sentia forte o suficiente para anunciar que estava reconstituindo a Legião. Bauer tinha faro para farejar segredos, no entanto. Este garantia que Arganda não enlouquecesse tentando alcançar sua rainha. Galene, Arganda, este é Tan Altor. Ele é meu primeiro capitão. Você estudou o mapa, Tan? E meu plano? Eu os estudei, milord, Tan disse secamente. Claro que ele teria estudado. Parece-me um bom plano. Tão bom quanto qualquer outro até que as flechas comecem a voar. Arganda colocou uma bota no estribo de seu ruão. Enquanto ele for seu primeiro capitão, milord, não tenho objeções. Ele havia oferecido muito antes. Nem ele nem Galene ficaram satisfeitos por Pen estar colocando alguém acima deles. De cima da encosta, veio o grito estridente de um alarme de um corvo de asas negras. Apenas um. Se fosse um pássaro de verdade, o chamado teria se repetido. Pen subiu a encosta o mais rápido que pôde. Arganda e Galene passaram por ele em suas montarias, mas se separaram para cavalgar até seus homens, desaparecendo na espessa névoa cinzenta. Pen continuou até o topo e além. Daniel estava quase à beira da neblina, olhando para o acampamento Shaido. Ele apontou, mas o motivo do alarme era óbvio. Um grande grupo de Algai de Suai estava deixando as tendas, talvez 400 ou mais. Os Shaido enviavam grupos de ataque com frequência, mas este visava diretamente Perrin. Eles estavam apenas caminhando, mas não levariam muito tempo para chegar ao cume. É hora de deixá-los nos ver, Daniel, disse ele, desabotoando sua capa e colocando-o sobre um arbusto baixo. Ele voltaria a buscá-la mais tarde, se pudesse. Aquilo só atrapalharia seu caminho agora. Daniel esboçou uma reverência antes de correr de volta para as árvores, quando Aran apareceu, a espada já na mão. Ele cheirava ansioso. O broche da capa de Perrin colocou-o no bolso com cuidado. File tinha lhe dado aquilo. Ele não queria perdê-lo. Seus dedos encontraram o cordão de couro que ele havia atado para cada dia de seu cativeiro. Puxando para fora, ele deixou cair no chão sem olhar para ele. Esta manhã tinha visto o último nó. Enfiando os polegares atrás do cinto largo que sustentava o martelo e o canivete, ele saiu do nevoeiro. Aran avançou na ponta dos pés, já em uma daquelas posturas de espada. Pen apenas caminhou.
O sol da manhã, na verdade a meio caminho do pico do meio-dia, estava em seus olhos. Ele havia pensado em pegar o cume leste e colocar os homens de Mazema aqui, mas isso significaria muito mais tempo para chegar aos portões da cidade. Uma razão tola, mas aqueles portões o atrairiam como um imã atrai malha de ferro. Ele aliviou seu martelo, pesado de um laço em seu cinto, e aliviou sua faca de cinto, que tinha uma lâmina tão longa quanto sua mão. A aparição de dois homens, aparentemente caminhando preguiçosamente em direção a eles, foi o suficiente para deter os Shire. Bem, talvez não tão à toa, considerando a espada de Aran. Eles teriam que ser cegos para não ver o sol brilhando em sua longa lâmina. Deviam estar se perguntando se estavam observando loucos. No meio da encosta, ele parou. Relaxe, ele disse a Aran. Você vai se cansar desse jeito. O outro homem assentiu, sem tirar os olhos dos Shire, e plantou os pés com firmeza. Seu cheiro era de um caçador atrás de uma presa perigosa e determinado a derrubá-la. Depois de um momento, meia dúzia de Shire foi em direção a eles lentamente. Eles não estavam velados. Provavelmente esperavam que ele e Aran não ficassem com medo e corressem. Entre as barracas, as pessoas apontavam para os dois bobos na encosta. O som de botas e cascos correndo e cavalos bufando os fez olhar por cima dos ombros. Os gualdianos de Arganda apareceram primeiro, vindos do nevoeiro, em seus peitorais e amos polidos, cavalgando atrás de uma bandeira vermelha ondulante que trazia as 3 estrelas de prata de 6 pontas de Gjalden, e depois os guardas alados em sua armadura vermelha atrás do falcão dourado em fundo azul de Mayenne. Entre eles, Daniel começou a organizar os homens de 2 dias em 3 fileiras. Cada homem carregava um par de aljavas eriçadas no cinto e também um feixe de flechas que ele enfiava com a ponta para baixo na encosta antes de cortar as cordas de amarração. Eles usavam suas espadas e espadas curtas, mas as alabardas e as outras armas de haste foram deixadas nas carroças esta manhã. Um deles havia trazido o estandarte de cabeça de lobo vermelho, mas o cajado estava preso no chão atrás deles. Ninguém poderia ser poupado para carregar a coisa. Daniel também carregava um arco. Mazema e sua guarda de lanceiros se posicionaram à direita dos guardas alados, seus cavalos mal manejados mergulhando e empinando. Suas armaduras mostravam manchas marrons salpicadas onde a ferrugem havia sido raspada em vez de devidamente limpa. O próprio Mazema estava na frente, com uma espada na cintura, mas sem capacete e sem peitoral. Não lhe faltava coragem, e ele estava olhando para os maienos, onde Pen conseguia distinguir Berelém no meio daquela floresta de lanças. Não conseguia ver claramente o rosto dela, mas imaginou que ainda estava gelado. Ela se opôs vigorosamente a que seus soldados fossem impedidos de lutar, e ele precisara ser muito firme para fazê-la ver a razão. Luz. A mulher quase sugeriu que poderia liderá-los em um ataque. As sábias e as 2 Aes Sedai desfilaram entre os homens de Gjaldan e de 2 Rios, acompanhados pelas donzelas, cada uma com longas tiras de pano vermelho amarradas nos braços e penduradas no pulso. Ele não conseguia identificar a Vielina, mas pelo número delas, ela devia estar entre elas, recém-curada ou não. Véus negros cobriam seus rostos, exceto os olhos, mas ele não precisava ver seus rostos ou sentir seus cheiros para saber que estavam indignadas. As marcações eram necessárias para evitar acidentes, mas Edarra teve que colocar o pé no chão para fazê-las usar essas coisas. Pulseiras de ouro e marfim chacoalharam enquanto Edarra ajustava seu chale escuro. Com bochechas lisas e bronzeadas que pareciam mais escuras por causa de seu cabelo amarelo claro, ela parecia um pouco mais velha que Perrin, mas seus olhos azuis mantinham uma calma inabalável. Ele suspeitava que ela fosse muito mais velha do que aparentava. Aqueles olhos tinham visto muito. Acho que começará em breve, Perrin Aibara, disse ela. Perrin assentiu. Os portões o chamavam.
A aparição de quase 2.000 lanceiros e 200 arqueiros foi suficiente para fazer os chardos abaixo levantarem seus véus e se espalhar enquanto os outros começavam a correr das tendas para se juntar a eles em uma linha grossa e alongada. Apontar dedos ao longo dessa linha, apontar lanças, o fez olhar para trás novamente. Tan estava na encosta agora, e mais homens de 2 rios saíam da neblina com arcos na mão. Alguns tentaram se misturar com os homens que seguiram Perrin, para reunir com irmãos, filhos, sobrinhos, amigos. Mas Tan os repreendeu, trotando seu cavalo preto para cima e para baixo, enquanto reorganizava 3 fileiras cada vez maiores de cada lado dos cavaleiros. Perrin viu Rubaran e seu irmão igualmente magricela, Ted, os cavalariços da taverna Vinho de Primavera, e Bardoltri, de rosto quadrado, apenas alguns anos mais velho do que ele, que estava fazendo o seu nome como marceneiro. E o magrelo Tad Thorfinn, que raramente deixava sua fazenda, exceto para entrar em campo de Emond. Oren Daltri, magro e alto, estava entre John Ayelin, que era corpulento e careca, e Kev Baster, que finalmente tinha escapado do controle de sua mãe, se estava ali. Havia Marwins e Aldais, Alcins e Colles, Tênis e Alcars e Creus. Homens de todas as famílias que ele conhecia, homens que ele não reconhecia. Desde Trilha de Devon, ou até a Colina da Vigília, ou a Barca do Taren. Todos de rosto sombrio e carregados com pares de aljavas eriçadas e feixes extras de flechas. E entre eles estavam outros homens. Homens de pele acobreada, homens com véus transparentes na metade inferior do rosto, homens de pele clara que simplesmente não tinham a aparência de 2 rios. Eles carregavam arcos mais curtos, é claro. Levavam uma vida inteira para aprender a usar o arco de 2 rios. Mas cada rosto que ele podia ver parecia tão determinado quanto qualquer homem de 2 rios. O que na luz os forasteiros estavam fazendo ali? Os fluxos de homem correndo continuaram, até que finalmente aquelas 3 longas filas continham pelo menos 3.000 homens, talvez 4. Tan desceu a ladeira com seu cavalo até Perrin e parou estudando as fileiras de chardo que cresciam abaixo, mas pareceu ouvir a pergunta silenciosa de Perrin. Pedi voluntários dos homens de 2 rios e escolhi os melhores atiradores de arco, mas o que você recebeu começaram a aparecer em grupos. Você deu casas para eles e suas famílias, e eles disseram que também eram homens de 2 rios agora. Alguns desses arcos não levam muito mais que 200 passos, mas os homens que escolhi acertam o que visam. Abaixo, os Shaido começaram a bater suas lanças ritmicamente contra seus escudos de couro de touro. Rat, tat, tat, tat. Rat, tat, tat, tat. Rat, tat, tat, tat. O som se elevou como um trovão. O fluxo de formas veladas saindo das tendas diminuiu para um fio, que diminuiu ainda mais e depois cessou. Todos os algais de Suai haviam sido retirados, ao que parecia. Esse era o plano, afinal. Devia haver 20.000 deles, quase o suficiente, todos batendo em seus escudos. Rat, tat, tat. Rat, tat, tat, tat. Rat, tat, tat, tat. Depois da guerra do Zaiel, eu esperava nunca mais ouvir isso, disse Tan em voz alta. Esse barulho podia dar nos nervos de um homem. Você vai dar o comando, Lord Perrin? De você. Perrin afrouxou o martelo novamente e a faca no cinto. Seus olhos continuavam indo para os Shaido para os portões da cidade e para a massa escura da fortaleza dentro da cidade. File estava lá. Em breve saberemos, disse Edarra. Sobre o chá, ela quis dizer. Se não tivessem esperado o suficiente, estariam todos mortos. Sua voz estava calma, no entanto. Aran se mexeu, ficando na ponta dos pés novamente, a espada erguida diante dele em ambas as mãos. Perrin podia ouvir Tan chamando enquanto cavalgava ao longo das fileiras de arqueiros. Arcos longos, preparar. Arcos curtos.
Segurem até chegar perto. Arcos longos, preparar. Arcos curtos, segurem até chegar perto. Não puxe a flecha, seu tolo. Você é mais esperto que isso. Arcos longos. Abaixo, talvez um quarto dos Shaido virou e começou a trotar para o norte, paralelamente ao cume, ainda batendo seus escudos. Outro quarto começou a trotar para o sul. Eles pretendiam varrer e pegar os homens da encosta de ambos os lados, flanqueando. Taili adivinhou. Uma onda passou por aqueles que ficaram quando eles começaram a enfiar suas lanças nos arreios, que seguravam suas caixas de arcos, pendurando seus escudos em seus cintos, soltando seus arcos. Muito em breve, murmurou Edarra. Uma bola de fogo maior que a cabeça de um homem arqueou-se das tendas em direção ao cume. Depois outra, 2 vezes maior, e mais. Riachos delas, velejando alto, a primeira virou para baixo e explodiu com rugidos altos 100 passos acima. Em rápida sucessão, as outras começaram a explodir inofensivamente também, mas mais se seguiram, esferas de chamas acelerando em direção ao cume em um fluxo contínuo. Um relâmpago prateado bifurcado caiu de um céu sem nuvens e rompeu com estrondosos trovões e grandes chuvas de faíscas sem nunca chegar perto do chão. Talvez 15 ou 20 sábias tenham escapado do chá, disse Edarra. Se não mais, já teriam se juntado. Eu posso ver apenas 9 mulheres canalizando. O resto deve estar entre as tendas. Ela não gostou do acordo que ele tinha com Xian Shan quase tanto quanto as Aes Sedai, mas sua voz estava calma. Em sua opinião, os Shard haviam violado o Jieto, e tal ponto que era questionável se eles poderiam ser chamados de Aiel por mais tempo. Para ela, eram algo que precisava ser cortado do corpo dos Aiel, e suas sábias eram a pior das doenças por permitirem. Masuri puxou o braço para trás, mas Edarra colocou a mão em seu ombro. Ainda não, Masuri Sokawa. Nós lhe diremos quando. Masuri assentiu obedientemente, embora cheirasse a impaciência. Bem, eu pelo menos me sinto em perigo. Anora disse firmemente, puxando seu braço para trás. Edarra olhou para ela calmamente. Depois de um momento, a Aes Sedai abaixou o braço. Suas tranças de conta se juntaram enquanto ela torcia a cabeça para longe do olhar da sábia. Seu cheiro era forte de inquietação. Talvez eu possa esperar um pouco mais, ela murmurou. As bolas de fogo que se arremessavam pelo céu continuavam a explodir lá em cima. Os relâmpagos apontavam para o cume, mas os Shards lá embaixo não estavam esperando. Com um grito, a massa principal começou a trotar rapidamente em direção ao cume, e cantando a plenos pulmões. Perrin duvidava que mais alguém na encosta pudesse distinguir mais do que um rugido, mas seus ouvidos captaram as palavras fracamente. Eles estavam cantando em partes. Lave as lanças, enquanto o sol sobe alto. Lave as lanças, enquanto o sol desce baixo. Lave as lanças. Quem tem medo de morrer? Lave as lanças. Ninguém que eu conheço. Ele desligou o som, ignorando o quanto seus olhos vagavam além da massa de figuras veladas que avançavam até os portões de Mauren. Limalhas de ferro atraídas para uma magnetita. As formas abaixo pareciam ter diminuído meio passo, embora ele soubesse que não. Tudo parecia desacelerar para ele em momentos como este. Quanto tempo antes deles entrarem no alcance? Eles tinham coberto pouco mais da metade da distância até o cume. Arcos longos! Levantem ao meu sinal! Gritou Tan. Arcos longos! Levantem! Ao meu sinal! Pen balançou a cabeça. Era muito cedo. Milhares de cordas de arco estalaram atrás dele. Flechas arquearam sobre sua cabeça. O céu parecia negro com elas. Segundos depois, outro voo se seguiu, depois um terceiro. Bolas de fogo queimaram através delas, mas ainda eram milhares de flechas que caíram em uma chuva mortal sobre os Shaido.
É claro. Ele havia esquecido de levar em consideração a elevação dos arqueiros. Isso lhes dava um pouco mais de distância. Confiava então para ver isso imediatamente. Nem toda a flecha atingiu um homem, é claro. Muitas caíram no chão. Talvez metade atingiu o algaz de Suai, perfurando braços ou pernas, atingindo corpos. Já dos feridos dificilmente diminuíam a velocidade, mesmo quando tiveram que lutar para se levantar do chão. No entanto, deixaram centenas parados, e o segundo voo derrubou outras centenas, assim como o terceiro, o quarto e o quinto já a caminho. Os Charles continuaram vindo, inclinando-se para a frente como se trotassem sobre uma chuva torrencial, enquanto bolas de fogo e relâmpagos de suas sábias explodiam bem acima. Eles não estavam mais cantando. Alguns ergueram seus arcos e atiraram. Uma flecha raspou o braço esquerdo de Perrin, mas o resto ficou aquém. Não acertaram de longe, no entanto. Mais 20 passos e... O súbito som agudo das trompas de Anshan puxou seu olhar para o norte e para o sul, bem a tempo de ver o chão explodir em fontes de fogo entre os grupos de flanco. Lanças de relâmpagos os atingiram. As Damani estavam sendo mantidas nas árvores, por enquanto, mas faziam um trabalho mortal. Repetidas vezes, explosões de fogo ou relâmpagos arremessavam homens como galhos. Aqueles algaides de Suai não podiam ter ideia de onde o ataque estava vindo. Eles começaram a correr em direção às árvores, em direção às suas assassinas. Algumas das bolas de fogo que saíam do acampamento começaram a voar em direção à floresta onde estavam as Damani, e relâmpagos atingiram as árvores, mas com tão pouco efeito quanto contra o cume. Tali afirmou que as Damani eram usadas para todos os tipos de tarefas, mas a verdade era que eram armas de guerra, e elas e a Suldan eram muito boas nisso. Agora, disse Edarra, e bolas de fogo começaram a chover sobre os Shaido abaixo. As sábias e as Aes Sedai faziam movimentos de arremesso com os dois braços o mais rápido que podiam, e a cada vez uma bola de fogo parecia se erguer das pontas dos dedos. Muitas delas explodiram cedo demais, é claro. As sábias Shaido trabalhavam para defender os seus, mas os algais de Suai estavam muito mais próximos da cordilheira, então tiveram menos tempo para reagir. Bolas de fogo explodiram entre os Shaido, arremessando homens para o lado, lançando no ar braços e pernas decepados. Relâmpagos azul prateados se bifurcaram e a maioria deles também atingiu. Os pelos dos braços de Pen se arrepiaram. O cabelo em sua cabeça tentou se levantar. O ar parecia crepitar com as descargas dos relâmpagos. Mesmo enquanto lançavam a morte nos homens abaixo, Redar e as outras continuaram a parar os ataques das sábias Shaido, e o tempo todo os homens de 2 dias brandiam seus arcos o mais rápido que podiam. Um homem treinado poderia disparar 12 flechas em 1 minuto, e o alcance era menor agora. Aos Shaido não faltavam mais de 200 passos para chegar ao pé do cume. Suas flechas ficaram aquém de Perrin, mas as flechas de 2 dias estavam acertando o alvo todas as vezes nessa distância. Cada arqueiro estava escolhendo seu próprio alvo, é claro. Então Perrin viu o algar de Suai cair perfurado por 2, 3 ou até 4 flechas. A carne só podia aguentar até certo ponto. Os Charles começaram a recuar. Não era uma derrota. Eles não fugiram. Muitos atiraram flechas de volta ao cume, apesar de não terem esperança de chegar ao alcance. Mas eles se viraram como se estivessem a um comando e correram, tentando ultrapassar as flechas de 2 dias e a chuva de fogo e relâmpagos que os perseguiam. Os flancos também estavam recuando, enquanto lanceiros surgiam das árvores formando fileiras de 1000 cavalos de largura, avançando lentamente enquanto fogo e relâmpagos assolavam os Shaido. Por fileiras! Gritou Tan. Avancem 3 passos e soltem. Avanço a pé! A Arganda gritou. Comigo! Gritou Mazema. Pen deveria fazer aquele avanço lento com os outros, mas começou a descer a encosta cada vez mais rápido. Os portões o puxavam. Seu sangue estava se tornando fogo.
Elias afirmou que era um sentimento natural quando se corria perigo de vida, mas não conseguia ver. Ele quase se afogou no madeira d'água uma vez e não sentiu nada como essa emoção que estava surgindo nele agora. Alguém atrás gritou seu nome, mas ele continuou trotando, ganhando velocidade. Soltando o martelo do cinto, ele puxou o canivete com a mão esquerda. Aran estava correndo ao lado dele, ele percebeu, mas seu próprio foco estava nos portões, nos chardos que ainda estavam entre ele e File. Fogo, relâmpagos e flechas caíram entre eles como granizo, e eles não estavam mais se virando para disparar suas próprias flechas, embora muitas vezes olhassem por cima dos ombros. Mas muitos estavam apoiando feridos, homens que arrastavam uma perna, o agarravam um lado com uma flecha de 2 rios saindo dele, e ele estava alcançando. Abruptamente, meia dúzia de homens velados voltou, segurando lanças, e começou a correr em direção a ele e Aran. Não usar seus arcos significava que eles gastaram suas flechas. Ele tinha ouvido histórias de campeões, de homens que decidiam o futuro por combate individual entre 2 exércitos que respeitariam o resultado. Os Aiel não tinham tais histórias. Ele não diminuiu a velocidade, no entanto. Seu sangue era fogo. Ele era fogo. Uma flecha de 2 rios atingiu um Shaido no meio do seu peito, e mesmo quando ele caiu, mais 3 foram emplumados com pelo menos uma dúzia de flechas cada. Mas agora ele e Aran, estavam muito próximos dos 2 restantes. Qualquer um, exceto os melhores atiradores de arco, arriscaria acertar ele ou Aran se atirasse. Aran flutuou em direção a um dos Shaido como se estivesse dançando, sua lâmina um borrão brilhante. Mas Pei não tinha tempo para assistir ninguém lutar se quisesse. Um homem velado que o ultrapassou por uma cabeça, esfaqueou-o com uma lança curta presa perto de sua base. Bloqueando a lança com seu canivete, Pei balançou seu martelo. O Shaido tentou apará-lo com seu escudo, mas ele alterou ligeiramente o balanço e ouviu os ossos do antebraço do homem estalarem sob 5 quilos de aço balançados pelo braço de ferreiro. Ele estava dentro da lança, agora, e sem diminuir a velocidade, e cortou a garganta do homem com sua faca. O sangue pingou e ele estava correndo novamente enquanto o homem estava caindo. Tinha que alcançar File. Fogo em seu sangue, fogo em seu coração, fogo em sua cabeça. Ninguém e nada o afastaria de File.